de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, este sexto domingo do tempo da Páscoa, a Igreja, na sua liturgia, nos traz, na segunda leitura do ofício das leituras, na liturgia das horas, a sua palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é tirado dos comentários sobre a segunda carta aos Coríntios, de São Cirilo de Alexandria, bispo, do século V da nossa era cristã. O título que acompanha esse texto de São Cirilo é o seguinte: Deus, por Cristo, nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Ouçamos então atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese para nós, é instrução para a nossa vida de fé. Os que possuem o penhor do Espírito e vivem na esperança da ressurreição, como se já possuíssem aquilo que esperam, podem dizer que desde agora não reconhecem a ninguém segundo a carne, pois somos todos espirituais e isentos da corrupção da carne. Com efeito, desde que brilhou para nós a luz do unigênito de Deus, fomos transformados no próprio Verbo que dá vida a todas as coisas. E assim, como nos sentimos acorrentados pelos laços da morte, quando reinava o pecado, agora ficamos livres da corrupção, ao chegar à justiça de Deus. Por conseguinte, doravante ninguém vive mais sob o domínio da carne, isto é, sujeito à fraqueza carnal. A ela, com certeza, entre outras coisas, deve ser atribuída a corrupção. Neste sentido, afirma o apóstolo Paulo: se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Como se quisesse dizer, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, sujeitando-se à morte segundo a carne, para a salvação de todos. Foi deste modo que o conhecemos. Todavia, desde este momento, já não é mais assim que o conhecemos. É verdade que ele conserva a sua carne, pois ressuscitou ao terceiro dia e vive no céu, à direita do Pai. Mas a sua existência é superior à vida da carne. Tendo morrido uma vez, Cristo não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, pois aquele que morreu para o pecado uma vez por todas, mas aquele que vive é para Deus que vive. Então, se ele se apresentou diante de nós como modelo de vida, é absolutamente necessário que também nós, seguindo seus passos, façamos parte daqueles que não vivem mais na carne, mas acima da carne. É o que diz o grande Paulo, com toda razão. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo.
fomos justificados pela fé em Cristo e terminou o domínio da maldade, uma vez que ele ressuscitou por nossa causa, calcando aos pés o poder da morte. Nós conhecemos aquele que, por sua própria natureza, é o verdadeiro Deus. É a ele que prestamos culto, em espírito e verdade, por intermédio do seu Filho, que distribui sobre o mundo as bênçãos divinas do Pai. Por esse motivo, São Paulo diz com muita sabedoria: tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo. Realmente, o mistério da encarnação e a renovação que ela deu origem não se realizaram sem a vontade do Pai. É por Cristo que temos acesso ao Pai, como ele próprio afirma: ninguém pode ir ao Pai senão por ele. Portanto, tudo que vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos nesse dia do Senhor esse texto tirado dos comentários da carta aos Coríntios de São Cirilo de Alexandria. São Cirilo comenta a segunda carta aos Coríntios e fala do ministério da reconciliação que nos foi dada por Cristo. São Cirilo diz que Jesus é modelo para nós, o Cristo é modelo para nós. Em que sentido? Primeiramente, no sentido de que ele viveu aqui neste mundo na carne, mas tendo passado pela sua Páscoa, ele não abandonou a carne, mas superou a carne e não vive mais segundo a carne, ainda que não tenha abandonado o seu corpo. Da mesma forma, o cristão, uma vez regenerado pelo batismo, uma vez marcado com o sinal de Cristo Salvador, uma vez tendo sido banhado pelas águas purificadoras e iluminadoras do batismo, se torna um outro Cristo. E com isso, também deve viver acima da carne, não abandonando a sua humanidade, não renegando o homem que é, mas sendo capaz de lutar contra os prazeres que degradam a sua natureza, sendo capaz de viver reconciliado consigo mesmo, buscando aquilo que é bom para si, cada dia procurando ser um homem, uma mulher mais autêntico, mais autêntica, segundo a própria humanidade, mas reconciliado também com os irmãos, procurando superar toda espécie de autossuficiência, de ganância, de exploração, de tudo aquilo que degrada a unidade e a amizade, e reconciliado com Deus. Já o batismo nos chama à reconciliação com Deus, na busca constante de viver a pureza do Evangelho, no desejo sincero de estarmos sempre mais unidos a Deus, pela fé, pela esperança e pelo amor, no desejo cada vez maior de alcançarmos a plenitude do amor de Deus. Dessa forma, nós não abandonamos nossa humanidade, não abandonamos nossa carne,
mas vivemos acima dela, no sentido de que estamos em Deus. Quando terminar a nossa peregrinação aqui neste mundo, aí sim, vamos viver de modo pleno e acabado essa reconciliação conosco, com os irmãos e com Deus. Até lá, vivemos nessa terra na luta para estarmos acima da carne, porque já fomos regenerados por Cristo no batismo. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, neste domingo, quero convidar você a colocar-se comigo mais uma vez diante da Mãezinha do Céu. Ela é nossa professora. Ela nos ensina o que agrada a Deus, nos ensina com a sua própria vida. Por isso ela é exemplo para nós, é modelo para nós. Por isso a veneramos, a amamos, como um bom filho deve amar a sua mãe. Confiemos a ela nesta nossa oração, nossos pedidos, preces e agradecimentos, na certeza de que ela conduz a Jesus, nosso Senhor. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste conduzir em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um domingo abençoado, que a verdadeira experiência do ressuscitado se faça sentir na sua vida. E mesmo que você encontre obstáculos, dificuldades na caminhada, nunca se esqueça que com Jesus ao nosso lado, sempre seremos mais que vencedores. Com o amor do nosso lado, o amor encarnado que é Cristo, poderemos superar todas as barreiras. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.